Estamos aqui. Graças a Deus, agradeço a Rádio Atitude, ao Marden, por me dar essa oportunidade de entrar em contato com vocês. Vocês internautas, vocês que estão em casa, quem não me conhece, para ver as minhas propostas. É o seguinte, Gorete, meu nome é Gorete Barroso Caetano, nasci no Sítio Frade, meus pais agricultores, minha mãe do lar, filha única. Depois de 20 anos tive um irmão que veio a falecer com 20 anos e tenho também uma irmã adotiva. Me casei com 17 anos com o Dr. Antônio Biraci Caetano, meu atual esposo, e graças a Deus foi uma união muito estável, com as bênçãos de Deus. Quando eu casei, eu tinha o 2º grau, mas graças ao meu esposo, eu tive várias formações. Fui professora, fui enfermeira, fui médica e atualmente estou como candidata a prefeita de Itapajé. Com todo prazer, estou aqui me mostrando, pedindo à população que avalie o meu passado histórico, familiar, para que vejam a minha possibilidade de chegar à prefeitura. Ok, vamos à primeira pergunta com o tema educação. No município de Itapajé, há ainda crianças que são transportadas através de paus de arara. Gestores no passado afirmavam que era praticamente impossível substituir esses veículos que colocam em risco a vida dessas crianças por outros mais confortáveis por conta da geografia acidentada de Itapajé. É notório, no entanto, que se tivermos estradas em boas condições, a maioria dessas rotas pode ser superada por veículos do tipo ônibus ou micro-ônibus. Em seu programa de governo, a senhora afirma que tratará o transporte escolar com muita transparência e responsabilidade. Isso significa dizer que a senhora pode acabar com esses paus de arara que ainda insistem em transportar nossas crianças? E ainda sobre educação, a senhora fica à vontade para outros pontos que queira colocar em relação a essa área. Marden, eu não quero mentir, né? Eu estou trabalhando com transparência. E é o seguinte, eu falar que não vai existir, isso é impossível. Porque nós sabemos que tem serras que não tem condição de um ônibus se deslocar até lá. Mas eu te garanto que esses transportes vão ser olhados com maior carinho e respeito. Nós temos que ver a segurança das nossas crianças e também assistência a esses transportes, com reparos, com fiscalização, para que não tenha nenhum risco a esses estudantes. E os ônibus também, nós sabemos que não é só ônibus que tem segurança, nós sabemos que tem ônibus que são precários, que às vezes dão prego, né? Tem problema de freio, problema de pneu, então tudo isso aí é risco. E nós vamos ver com o maior carinho. Não só os transportes, o Marden, mas também a pontualidade. Às vezes as crianças deixam de ir à aula porque o carro não chegou. O carro estava com defeito, não substituíram por outro. Então eu vou ter o maior cuidado para que isso não aconteça. Por isso é que eu quero dar assistência técnica a todos os transportes. Vai ter fiscalização para que funcione sem perigo, sem risco. Vamos capacitar os professores, né, com cursos. E também, eu estive hoje no CISPUME e assinei o contrato de 7 itens que nem precisaria eu ter assinado, porque era uma pauta da minha gestão, ter respeito para com o funcionário público, pagar os planos de cargos e carreira, pagar a CAPESE, né? Porque o prefeito não pode deixar atrasar os direitos do seu funcionário público. E isso é uma bandeira que eu vou lutar para que seja bem aprovado na minha gestão, se Deus quiser. Bom, vamos ao segundo tema, desenvolvimento social.
Em seu programa de governo, a senhora promete atender a demandas de reformas e construção de novas unidades habitacionais. A senhora cita parcerias com o governo federal para implementar essa política de habitação. Nós sabemos, no entanto, que a crise econômica pela qual passa o país deve limitar os gastos da União com políticas sociais, inclusive a habitação, pelo menos em 2021. A senhora considera que é possível criar um plano de habitação municipal, mesmo com restrições orçamentárias que hoje se impõem no nosso país? O município teria como construir casas populares sem depender exclusivamente do governo federal? E ainda nessa área, a senhora fica à vontade para outros pontos que queira acrescentar. Clésio, nós sabemos que os municípios trabalham com sacrifício, né? Que não tem essas verbas abundantes que eu possa afirmar que vou construir esses conjuntos habitacionais com dinheiro do município. Mas nós podemos recorrer ao governo federal, estadual, para que isso aconteça. Não já aconteceu em outras gestões, então por que não acontecer na minha? É uma prioridade que eu vou dar. Vou lutar, vou pedir, com certeza. E também a parte social, eu preservo muito o bom atendimento à população. É uma bandeira minha, humildade e respeito para com a população. O servidor público tem que saber que ele é um funcionário do povo, não uma entidade privada. E o prefeito também. Ele tem que cumprir horários de atendimento para que as pessoas não cheguem na prefeitura e não encontrem o prefeito lá. E também, outro ponto que eu acho muito importante, eu quero ter uma assistente social para dar apoio às famílias. Quando morre um ente querido, visitar, conversar com a família, dar aquele apoio psicológico. Quando nós temos acidente, que às vezes as pessoas são mutiladas, tem amputação de órgãos. Então essa família precisa ter um apoio psicológico. Um deficiente físico, que ficou deficiente por conta do acidente. Então é um problema que envolve não só o doente, mas toda a família. Então eu quero ter um carinho muito grande por essa população. Eu vou colocar pessoas especializadas para que deem todo esse apoio. Bom, o terceiro tema é saúde. Em seu programa de governo consta que a senhora irá fazer uma reavaliação quanto à parceria com o Estado no que diz respeito à compra de medicamentos. A compra centralizada reduz drasticamente os preços dos remédios, possibilitando adquirir mais com menos recursos. Há, no entanto, um grave problema de logística. O Estado não consegue suprir os municípios com todos os insumos necessários e também não envia os lotes de fármacos com a regularidade necessária. A Secretaria Estadual da Saúde afirma que o problema se dá com fornecedores, que muitas vezes não entregam os pedidos em tempo hábil. De que forma a senhora pretende reavaliar essa situação? Tem como se estabelecer um plano B quando esses remédios não chegam, não são enviados pelo governo do Estado? E a senhora fica à vontade também para colocar outros pontos em relação à saúde. Marda, é o seguinte, é muito importante isso aí, porque nós sabemos que quando faltam as medicações, o prefeito, alega que é o Estado que não mandou. E nós sabemos que tem as cotas que o Estado manda. E sabemos também que o Estado atrasa. Então, para que não aconteça a falta do medicamento, o prefeito tem que trabalhar. Ele tem que trabalhar com recursos próprios para não ter essa falta do medicamento. Ele tem que ter esse complemento para que não falte. Não adianta o dia do hipertenso, diabético, se ele chega no posto e não tem a medicação e ele não pode comprar. Outra coisa também, os postos de saúde, às vezes, são distantes do distrito onde esses idosos moram. Então, se um idoso mora distante do seu posto, ele é hipertenso e diabético, não tem transporte, então é lógico que ao se deslocar, vai alterar a sua saúde. Então é importante que o gestor veja esses distritos que é distante o posto de saúde e
que ele faça um local de apoio para que ele seja atendido no seu bairro. Por exemplo, ali nas bombas, os hipertensos diabéticos das bombas, eles se deslocam lá para o São Miguel, muito distante, para Iratinga. Então, como é que ele vai andando, né, sem condições para chegar a um posto de saúde? E quando chega lá e é atendido, ainda não tem a medicação. Então, nós vamos ter um carinho muito grande com esses casos. Eu fui muito solicitada, visitei muitos distritos, tem uns que moram em cima de uma serra, tem que descer uma serra para ir em outra localidade ser atendido. Então, eu acho muito desumano. Nós vamos ter um carinho especial para com esses pacientes. Eu também pretendo criar aqui em Tapajé o Centro de Atendimento Odontológico, o CEL, que tem lá no São Gonçalo do Amarante. Se tem no São Gonçalo do Amarante, então por que não ter aqui no Itapajé? Outro problema que eu também vejo muito grave é o centro de hemodiálise, os nossos doentes renais, que tem que sair de madrugada para Fortaleza, passa o dia todinho dentro de um carro para, né, lotar aquele transporte para que venha embora à tarde. Então é muito sofrimento. Nós vamos fazer tudo para amenizar. Vamos lutar para conseguir esse centro de hemodiálise para Itapajé. Vou pedir, vou atrás de governo, de deputado, mas eu vou atrás. Bom, o quarto tema dessa entrevista é emprego. A geração de emprego e renda é sempre um dos principais anseios da nossa população. Em seu programa de governo, a senhora cita a intenção de criar um parque industrial no município, dotado com a infraestrutura necessária para instalação de fábricas, tanto de dentro quanto de fora do estado. A gente sabe, no entanto, que o empresariado vive um momento de incerteza. A senhora considera que já no início do seu governo há possibilidade de tirar do papel essa proposta de atração de novos empreendimentos para Itapajé, e como a senhora faria isso? O problema do desemprego é o principal aqui em Itapajé. Tem certos políticos que, quando chegam em campanha política, saem prometendo emprego para todo mundo. Agora, aonde? Dentro de uma prefeitura. É impossível, é enganar o eleitor. Então, eu jamais vou fazer isso. O que eu falo é que eu vou lutar junto aos órgãos estaduais, federais, industriais, para que venham empresas para cá, indústria para cá, para acomodar nosso povo. E também eu fui muito solicitada por ateliês que tem em Itapajé demais. Eu fiquei impressionada como é que a nossa cidade é tão rica de pessoas com vontade de ser empreendedor e não ter nenhuma ajuda. Então eu vou me esforçar para fazer o local adequado e proporcionar o local para que esses ateliês cresçam, aumentem o número de empregados. E assim eu estou dando oportunidade ao nosso povo da nossa cidade. Então, não só a indústria de fora, como eu vou dar condição a esses ateliês. Nós vimos o sacrifício, Marden. Eles, a casa pequena, cheia de máquinas, cheia de gente trabalhando e pedindo ajuda, porque nunca teve apoio de nenhum gestor. Então, se for necessário, eu compro o terreno, se for necessário, eu faço os galpões e a gente vai colocar esses empreendedores nesses locais, para que eles aumentem o número de empregados. Vamos à quinta questão, diz respeito ao funcionalismo. A senhora promete a realização de concurso público e em um eventual governo seu, esse concurso público se daria já no primeiro ano de gestão, seria para todos os cargos? A senhora já tem um levantamento dessa demanda de novos servidores? É um caso que com certeza nós vamos fazer. Agora eu não posso lhe dizer, vou fazer no primeiro ano, porque eu não quero enganar ninguém, mas vamos realizar. Se for possível no primeiro ano, ótimo, mas se não for, lutamos pelo segundo ano. Mas com certeza o servidor público tem que ter o seu concurso. Eu acho que está com muitos anos que não tem concurso aqui em Itapajé. E o pior é a humilhação que esse povo fica, dependendo de política para estar lá no seu emprego, não pode expressar o seu voto, porque
por motivo de opressão, se declarar politicamente, perde o seu emprego. É muita humilhação. Então, com certeza eu vou dar todos os direitos, não só o concurso, como também proporcionar os direitos que eles vão ter. Porque às vezes é concursado e os direitos não são repassados. Então nós vamos ter um carinho especial, tanto para fazer o concurso para todos os cargos, porque tem que ser equidade, né? Eu não posso fazer para uma classe e deixar os outros sem concurso. Se vai fazer, tem que ser para todos os órgãos. E priorizar o pagamento assíduo dos direitos que ele tem para uma futura aposentadoria. Bom, agora são 12h35, nós vamos fazer um rápido intervalo. Na sequência, nós voltaremos com o segundo bloco dessa entrevista com a candidata Gorete Caetano. Bom, vamos dar prosseguimento agora à entrevista com a candidata do PSD, Gorete Caetano. Doutora Gorete, nós vamos agora a 4 perguntas formuladas pelo Departamento de Jornalismo da Atitude FM. A primeira delas diz respeito à sua trajetória político-partidária. Há quase 3 décadas a senhora está longe, afastada, não é, das disputas eleitorais, pelo menos como candidata. Nesse período, a senhora considera que não houve necessidade de participar dessas disputas? A senhora não manifestou esse interesse em concorrer a um mandato eletivo durante tanto tempo? Por quê? Marden, é o seguinte, há 32 anos passados, houve a oportunidade que eu fui pré-candidata. Infelizmente, não fui bem sucedida. Fui muito discriminada pelo fato de ser mulher há 32 anos. É uma década, né? E aí houve muita discriminação, preconceito, e realmente eu fiquei um pouco traumatizada. Como eu era jovem, tinha filhos pequenos, então eu resolvi cuidar da família, me capacitar. Eu ainda não tinha nenhum curso superior. Aí eu toquei minha vida, né? E esperei que os políticos que me criticaram fizessem uma boa gestão. Sempre esperei que o nosso hospital fosse digno. Então eu fui votando até nos gestores, votando, acreditando e me decepcionando, até que houve essa mudança na minha vida. Eu não tinha premeditado nada, eu não estava nem filiada ao partido. Porque a gente faz os nossos planos e Deus faz os dele, eu acredito. Porque faltando assim uns 15 minutos para encerrar a filiação, eu fui convidada pelo partido PSD, porque o presidente sofreu um acidente, não pôde assumir, e me fizeram esse convite, faltando 15 minutos. E eu simplesmente disse sim, fui assumir a presidência, eu não fui assumir como candidata. Então houve uma live, que nessa live eu me pronunciei que estava sendo a presidente, e a partir desse momento explodiu a vontade do povo. Então o povo foi que me lançou como candidata. Quando foi com 2 dias depois, 3 dias, já estava em todas as rádios, meu nome como candidata, o povo me querendo como candidata. E aí, como eu já tinha aquela chama dentro do meu coração, aquela vontade de trabalhar pela minha cidade, pelo meu povo, aquela chama foi reativada e me incentivou. E eu criei uma coragem grande de lutar e realizar o desejo do povo. E eu estou aqui por vontade do povo, que nem filiada no partido eu estava. Bom, a próxima pergunta diz respeito ainda a essa sua candidatura, mas em relação aos apoios que a senhora tem angariado nessa trajetória, né, de campanha eleitoral. A sua candidatura, um embrião da sua candidatura nasce em um grupo assumidamente de direita que tinha como lema, né, negar, entre aspas, a velha política. Inclusive o delegado André Firmino, ele que criou esse grupo, não foi candidato, nós sabemos por conta de quais circunstâncias.
A senhora agora, assumindo essa candidatura, obteve apoios do atual vice-prefeito, João Nairton Alves, do PT, do ex-vereador Edervaldo Rocha, não é, que foi preso sob acusação de corrupção. A senhora não considera antagônico ter tantos apoios contraditórios, sendo que o grupo, não é, que alicerçou sua candidatura tinha como lema negar esse tipo de aliança? Como eu te disse, eu não era afiliada no partido. Então eu não vinha nesse grupo com esse pensamento. O meu pensamento é trabalhar para o povo. Quando eu assumi a presidência, que o povo me lançou e o partido aceitou, então a ideia já tem que ser minha. A administração vai ser minha. Então a responsabilidade é minha. E eu não vejo assim o partido. Eu vejo a experiência das pessoas. Tanto na velha política tem pessoas de experiências boas, como na nova também. Pode ter lados bons e lados ruins. Então eu não vejo assim como preconceito a velha política. Eu vejo as pessoas que não têm um pensamento bom. E eu estou lutando para isso. Então eu agradeço a todos os partidos que estão me apoiando e votando em mim, porque estão confiando na minha administração. Porque a administração não será de A nem B, a administração será Gorete. Agora a gente pode ouvir as sugestões e avaliar. Eu já recebi críticas de pessoas dizendo: ela não sabe administrar uma prefeitura. Eu também não sabia administrar um hospital. Eu me formei, fui diretora de vários hospitais em várias cidades e deixei como referência o hospital. E eu não nasci sabendo direcionar um hospital. A gente aprende e tem boa vontade e quer fazer as coisas certas. Não é? Aí me criticam porque eu não sou política. Ótimo, porque eu não sou política. Porque eu estou escolhendo as pessoas de bom caráter que vão me auxiliar. Se uma pessoa me der um conselho para me roubar, eu vou roubar e ser presa? Eu vou se eu quiser, mas quem manda em mim sou eu. Então, o trabalho vai ser da minha pessoa. A gestão é Gorete. Eu estou aberta para receber todos os apoios que quiserem me dar. E agradeço, porque as pessoas que estão vindo é porque estão confiando na pessoa Gorete. E eu vou fazer por onde merecer e jamais vou decepcionar essas pessoas que optaram em votar em mim. E eu estou esperando, se quiserem vir mais partidos, eu vou agradecer. Bom, o próximo assunto diz respeito à mobilidade urbana. O município de Itapajé cresceu muito nas últimas décadas, sem que houvesse, no entanto, um planejamento urbano. A consequência disso é um certo estrangulamento em mobilidade urbana, sobretudo no centro e nas áreas adjacentes. Além disso, a principal indústria geradora de emprego, a Paquetá, não dispõe sequer de vias adequadas para o deslocamento de colaboradores e passagem de veículos de carga. Some-se a isso a possibilidade concreta de início de funcionamento do campus da UFC em Itapajé, localizado no campus Jardim de Anitta. Serão cerca de 2.000 estudantes nos 2 primeiros anos. Em complemento à mobilidade urbana esperada, a população anseia por um projeto de urbanismo amplo para a cidade. Qual sua proposta em relação a esse tema? É preocupante mesmo, viu, Clésio? Marden, né? Marden Lopes. Porque assim, nós sabemos que a UFC já era para estar funcionando, né? 4 anos fechada. E com certeza, eu chegando lá, vou lutar para que a UFC funcione. E vai ser uma aglomeração de estudantes, que isso aí vai dar um progresso à nossa cidade. E como consequência vai ter aglomeração de transportes, motos, carros, mas nós vamos resolver. Nós vamos ter que chamar pessoas qualificadas para criar ciclovias, para abrir avenidas, para largar as ruas. Com certeza vamos ter que mexer na estrutura. Mas vamos mexer com qualidade, com pessoas qualificadas. Bom, um outro tema
diz respeito a políticas públicas para a juventude. Políticas públicas essa que constitui uma imprescindível ação governamental para a redução dos índices de criminalidade, redução de riscos de crianças e adolescentes se enveredarem pelo submundo das drogas e ainda contribui para o desenvolvimento do município. Quais as suas propostas caso vença as eleições para oportunizar a qualificação profissional, emprego e lazer para a juventude? Infelizmente os nossos jovens estão sem nada, né? Lazer não tem, esporte não tem, temos que lutar para que mude esse quadro. Na educação, eu pensei o seguinte, nós temos, né, cursinhos particular, então aqueles jovens que os pais não têm emprego, como eles teriam condição de frequentar um cursinho? Então nós vamos colocar o cursinho pela prefeitura, para que aquelas pessoas que queiram se qualificar tenham condição de frequentar um cursinho, de chegar a uma faculdade e ter um nível superior e ingressar no Enem, porque é lógico que facilita. Se você vai para um cursinho, você vai ter muito mais condições e nós vamos lutar por isso. O esporte, eu fui muito procurada pelos jovens, porque começaram uma praça ali da juventude, não terminaram. Os esportistas me procuraram porque não tem direito nem a um transporte. Se consegue um ônibus, não consegue gasolina, não consegue motorista. Então nós vamos ter o maior carinho para com eles. Eles até me sugeriram, eles mesmos falaram para mim, Gorete, no nosso colégio tem uma estrutura enorme, que dá para construir uma quadra, que dá para construir um espaço para teatro, um espaço para jogos, mas ninguém tem interesse. Então eu fiquei de visitar todos os colégios, e os colégios que tiver espaço nós vamos construir a quadra, espaço para teatro, para cultura, e vamos dar um carinho especial. E os colégios que não tiver, nós vamos comprar um terreno no bairro e construir essa quadra, para que desenvolva, né, o esporte dos jovens. E vamos dar total assistência quando eles se direcionarem para outra cidade. Vou dar o maior apoio com o que eles precisarem. E quanto aos empregos, nós pensamos o seguinte, que nós podemos colocar esses jovens que estão se qualificando num estágio remunerado. A gente vê em toda cidade tem. Então, por que não aqui em Tapajé? Não é uma remuneração de um salário, mas 50% já ajudaria, né, aquele estudante a manter uma parte da sua despesa, né? Porque para quem não tem nada, então 50% do salário já é alguma coisa. E ele também já fica qualificado. Assim que termina o estágio, ele já está, né, com aquela qualidade já profissional, aí já fica bem mais fácil para ingressar na sua profissão. Bom, nós encerramos as 9 perguntas propostas pelo Departamento de Jornalismo da Atitude para a candidata Gorete Caetano, e eu deixo a senhora à vontade para as suas considerações finais. É o seguinte, como eu tive no CISPUM hoje, é muito triste a situação dos professores que ficaram com o seu precatório preso, que era 34 milhões, ou era 33 milhões, e só resta 15. Eu até perguntei quando foi o total, 18 milhões. É um prejuízo muito triste. Esse prejuízo afetou as professoras emocionalmente. Teve umas que infartaram, até morreram. Teve outras que fizeram empréstimo, confiando que iam receber esse dinheiro e não receberam. Eu, assim que assumi, o que for determinado por lei, o pagamento precatório, eu irei lutar para que aconteça o mais rápido possível. E outros problemas também na nossa cidade muito grave é o nosso mercado público, que faz vergonha uma pessoa entrar no mercado daquele. Não é digno uma pessoa ficar dentro do mercado daquele. A gente vai ampliar, vamos aumentar os boxes, limpeza. Também outra coisa muito preocupante, nosso matadouro que não tem, né, a nossa qualidade do alimento.
E outro problema também seríssimo na nossa cidade é a falta d'água. Já está faltando água ali na Pissarra, na Santa Rita, em vários bairros. E qual é o motivo? É a adutora. A adutora de 40, 30 anos atrás não está comportando a vazão de água. Então nós vamos ter que lutar por uma nova adutora. E tem muito mais problemas graves que a gente vai ter que enfrentar, mas esses são os principais. Então, portanto, eu estou aqui para pedir o voto de vocês, para pedir a oportunidade para vocês. Me dê essa oportunidade de mostrar o meu trabalho com respeito, com dignidade. Votem no 55. Eu garanto a vocês que eu farei uma revolução na política do Itapajé. Eu darei aos servidores os direitos que ele merece. Porque eu sou uma funcionária pública e eu quero dar o que vocês nunca tiveram, respeito e dignidade. Agradeço a todos, muito obrigada e um abraço. Dia 15, votem 55, para que vocês tenham um futuro melhor no Itapajé. Obrigada. Muito obrigada, candidata, pela sua participação no Jornal Integração. Nós encerramos assim a segunda entrevista com a postulante, dessa vez do PSD, à Prefeitura de Itapajé.